Gente, boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos começar o evento, apesar de não estarem todos aqui, mas acho que no decorrer do tempo as pessoas vão chegando. Isso, o trânsito também está ruim, típico da cidade de Fortaleza. Mas eu, com muita honra, recebo aqui a Titi Vidal, que ela é de São Paulo e ela veio aqui representar falar um pouco do trabalho dela e representar um pouco a astrologia. E eu queria que, antes de eu falar de mim, que ela falasse dela, já que ela é uma convidada que está fazendo uma parceria aqui com a gente, enquanto uma pessoa que assim, nós viemos conversar já durante o tempo sobre os eclipses, já é um tema que vem mobilizando todo o público. Eu acho que cada um de vocês tem sentido o impacto dos eclipses, como isso tem, desde o dia 3 nós tivemos o eclipse solar, ou no lunar, e agora a gente vai ter um eclipse solar, e esses dois eclipses trouxeram impactos emocionais e concretos muito profundos. Então, assim, a partir do nosso diálogo via Facebook e com as nossas trocas, a gente começou a ter algumas ideias para poder apresentar para o público. E antes de falar de mim, eu gostaria de que ela falasse um pouco dela, falasse um pouco da sua trajetória com a astrologia, para que as pessoas que estão aqui fiquem conhecendo um pouco do trabalho dela de lá. E depois eu passo a falar de mim. Eu estou super feliz de estar aqui em Fortaleza, e para mim é uma honra, na verdade, estar aqui com a Roxane. Nós somos amigas virtuais há um bom tempo, desde acho que aproximou a gente para a CNA, a gente vai falar um pouquinho sobre a CNA. E além das trocas astrológicas, nós temos muitas trocas acadêmicas, porque vou começar do fim para o começo, depois eu volto, já que o Mercúrio está retrógrado, que a gente vai falar um pouco disso também. Porque eu estou fazendo um mestrado e com tema com astrologia, e a Roxane acabou de defender, mas pouco tempo também o mestrado dela, então a gente acabou tendo muitas trocas acadêmicas, que também foi muito do que aproximou. Então a gente já está com essa ideia de sentar para conversar, para falar juntas sobre alguma coisa faz tempo, e finalmente deu certo. Então estou super feliz de estar aqui, que já é algo que a gente está tentando há bastante tempo. Bom, minha formação inicial é em Direito, contar bem rapidinho minha trajetória com astrologia. Eu me formei em Direito, trabalhei como advogada por algum tempo. A astrologia já era algo que vinha na minha vida desde a adolescência, assim, desde que eu tinha 14 anos que eu faço mapa todo ano com uma astróloga. Então, assim, eu fui autodidata durante toda a adolescência, e na época da faculdade de Direito eu fui fazer formação, acabei estudando em escola, acabei estudando com outros astrólogos também, e um belo dia aquilo que era o hobby acabou virando o meu trabalho. Então, em 2004 eu larguei meu último emprego como advogada. 2003 e 2004 foram 2 anos de lado A e lado B, Então, durante o dia eu trabalhava como advogada, e à noite, fim de semana, eu trabalhava como astróloga, um pouco como taróloga, como terapeuta também. E eu costumo dizer que foi um pouco um acidente ou algo que a vida que acabou me levando a isso, porque eu fazia os meus atendimentos de brincadeira para treinar, e aí um dia umas amigas começaram a querer pagar por isso. E aí começaram a me indicar para outras pessoas, e aí começaram a ligar, quanto você cobra? Eu falo, não sei quanto eu cobro, porque eu não trabalho com isso. E aí eu comecei a ganhar dinheiro como astróloga. E aí chegou um dia que eu falei, vou ter que escolher o que eu vou fazer, porque estava crescendo a carreira jurídica, estava crescendo a carreira como astróloga, e eu decidi, assim, no momento de aparente loucura, eu decidi largar o direito. E você decidiu fazer direito agora? Decidi fazer direito, decidi fazer o que eu queria, e assim, foi até uma história bem difícil, minha família toda do direito, foi bastante complicado assim na época. Foi um momento de lucidez. Pois é. E aí larguei, e aí felizmente assim, desde o fim de 2004, começo de 2005, que eu trabalho exclusivamente como astróloga. Eu também sou taróloga e terapeuta, mas astrologia é o que eu faço mais. Eu atendo bastante, eu dou aula também de astrologia, também dou aula de tarô, de radiestesia e de outros trabalhos que eu faço.
E eu comecei a escrever também bastante, que é algo que eu sempre gostei de fazer. Então, comecei a escrever sobre astrologia, né? E aí, quanto a isso, eu sou bastante agradecida ao direito, porque eu acho que muitos dos elogios que eu escrevo, que eu recebo hoje na forma minha de escrever, tem a ver com o direito, como se escreve no direito, né? Aquela coisa do começo, meio e fim, da forma que tem que ter os textos. Quando eu fiz direito, eu queria ter feito jornalismo. E que eu gostava de escrever. E aí acabei fazendo direito. E aí, pela astrologia, eu caí no jornalismo. Por causa disso, eu decidi fazer uma pós-graduação em jornalismo para ter uma formação. Meu trabalho final da pós Lato Sensu que eu fiz foi sobre astrologia nas redes sociais. E eu acabei fazendo uma pesquisa bem legal. Eu entrevistei muitos astrólogos. Quer dizer, tentei entrevistar muitos astrólogos. Infelizmente, muitos não quiseram responder a pesquisa na época, enfim, tá tudo registrado lá no trabalho. Entrevistei muitos leitores de astrologia e esse foi um trabalho interessante porque eu cheguei a uma conclusão de que a astrologia tinha muito do preconceito que a astrologia sofre tem a ver com o que vai pra mídia ou com o tipo de comunicação ou não comunicação que tem. E aí isso virou um projeto do mestrado em comunicação que eu tô fazendo agora. Também tem a ver com a astrologia. Então essa é um pouquinho, assim, resumidamente, da minha história. E por causa desse mestrado a gente também se aproximou bastante. Porque eu acho assim, que aqui em Fortaleza e de forma geral no Brasil inteiro, a gente precisa de um vínculo maior com a astrologia, de poder divulgar mais o que realmente a astrologia se propõe, o que é a astrologia enquanto ciência, o que é a astrologia enquanto poesia, o que é a astrologia enquanto linguagem, porque todas essas facetas elas fazem parte da astrologia. Mas existe muita confusão por parte do público e que fica tudo muito restrito. Nós, enquanto astrólogos, temos um pouco de uma parcela de culpa, porque não divulgamos um pouco o nosso trabalho. E aí a gente começou a pensar em começar a divulgar mais. Então, assim, aqui em Fortaleza a gente tem a CNA, né, que é a Central Nacional de Astrologia, que hoje a coordenadora da nossa regional é a Andréa Maluf, que está aqui. Eu já vice-coordenei a regional também daqui do Ceará, e dei a minha parcela de contribuição nesse crescimento da astrologia aqui, ajudando, né, na construção dos eventos, que a gente sente sempre muita dificuldade de trabalhar com isso aqui, porque o público ainda associa muito a astrologia ao lado místico, né? Ao lado da magia, ao lado... Bom, assim, até a Titi botou no Facebook dela, né? Ela colocou uma frasezinha, né? Eu faço tarô, então, e astrologia. Você já associa que tarô e astrologia e radiestesia, e tá tudo misturado num saco só. E o que é que acontece? Bom, ela trabalha com tarô, ela trabalha com radiestesia, mas isso não significa que esteja tudo misturado, são coisas separadas que ela trabalha. E assim, esse percurso que ela fala dela, o meu não é muito diferente, porque eu também comecei como uma autodidata. E como autodidata, ainda mais aqui no Ceará, eu tive bastante dificuldade para ter acesso à literatura. Até que eu acho importante contar isso, né? Porque eu tive... Por acaso eu cheguei num sebo e procurando nesse sebo eu encontrei alguns livros de uma astróloga que já faleceu. Depois eu descobri que ela foi aluna do Guy Talaide, que é um astrólogo francês aqui, que já está na França, veio para cá, mas já voltou para a França. E vários livros dessa aluna dele. Então eu fui pegando esses livros, depois eu descobri que ela havia falecido e havia doado para esse sebo. E comecei a estudar por aí, como autodidata. Isso já está com 13 anos, fui estudando, construindo esse conhecimento sozinha e depois fui conhecendo algumas pessoas que foram me apresentando e ampliando esse olhar, né? E os colegas também da nossa cidade também foram ajudando, os contatos fora. E eu acho que está mais do que na hora, acho que é mais do que na hora de trazer o conhecimento para o público saber finalmente o que é que a astrologia representa. E que vocês possam se sentir hoje à vontade para perguntar e interagir, né? Quando eu estava conversando com a Titi sobre como a gente faria o formato da palestra,
A ideia seria, não no sentido de uma palestra rígida e formal, mas que a gente pudesse falar, sim, que, afinal o que é um eclipse e como é que isso vai interferir na vida das pessoas. Trazer um pouquinho dessa ideia do mapa, né, explicar para vocês o que é o mapa e como é que, quais são as diferenças desse eclipse lunar que nós tivemos agora, dia 3 dia 18, desculpa. Dia 18 de A gente já está no próximo, né? A gente já está pois no é, próximo, que é dia nós 3. tivemos dia 18, 1 e dia 3 nós vamos ter o nosso eclipse solar. Então, assim, são dois eclipses que trouxeram impactos muito fortes. E aí nossa ideia hoje é explicar o que são esses eclipses, falar da diferença dos dois eclipses, o que é o eclipse solar, o que é o eclipse lunar, trazer uma ideia dos trânsitos para que vocês entendam como é que isso interfere na vida e principalmente que vocês possam perceber a simbologia disso. Porque a astrologia ela tem esse aspecto simbólico e a simbologia está relacionada também com a forma como a gente observa isso empiricamente, com a simbologia, mas tem uma aplicação prática e empírica disso. E aí a gente vai começar passando para começar de uma forma bem pisciana, bem magética, aí apresentando astrologicamente eu sou de peixes, né? Titi é de gêmeos. Gêmeos, com bastante coisa em virgem e bastante Netuno. Então a gente resolveu trazer primeiro um vídeo que tá para iniciar a fala sobre os eclipses. Foi lá pra frente. Isso aí é aqui? É aqui?
A gente começou com esse vídeo porque ele traz, acho que o símbolo das estrelas aí, vão trazer algumas das questões que nós vamos puxar do mapa, do eclipse, sobre o que fala do nosso destino e das nossas esperanças pessoais. Porque esse eclipse ele vai acionar algumas questões também do nó do norte, que vai falar do propósito de cada um. E a estrela tem a ver com isso. Mas esse vídeo vai para muito além disso. Ele vai falar de sonhos que a gente precisa colher, de questões que estão ocultas e do esforço que nós precisamos fazer para conseguir atingir, alcançar nossas esperanças. E o eclipse, apesar de parecer, né, de forma astrológica como algo negativo, que essa é a grande visão dos antigos, ele tem uma outra faceta também. Mas por que essa ideia, né, de visão de que é algo negativo? Isso vem lá de trás, porque assim, imagina só, lá atrás, quando ninguém tinha tanto conhecimento do que acontecia, um belo dia de sol virava noite. Ficava tudo escuro e o sol de alguma maneira era engolido e tudo virava escuridão, no caso do eclipse do sol, né? Ou no caso do eclipse da lua, numa noite de lua cheia, de repente aquela lua que normalmente vai crescendo aos pouquinhos, todo dia um pouco mais e vai diminuindo também aos poucos, de repente numa noite que ela tá ali linda, maravilhosa, brilhando, ela é ocultada, ela fica escura. Isso assustava os antigos. Tanto que a ideia do que a gente chama dos nodos, o nó do norte e o nó do sul, que são os pontos astrológicos onde acontecem os eclipses,
eles também têm o nome de cabeça e cauda do dragão, porque uma das visões lá atrás era que um dragão engolia a terra e depois ele expelia a terra. Então, por isso a ideia de cabeça e cauda do dragão. E aí, antigamente também se observava algo que isso a gente até vai falar um pouco, mas acontece até hoje, uma associação muito grande, principalmente dos eclipses do Sol, com acontecimentos trágicos, principalmente mortes de figuras importantes, então morte de reis ou de grandes heróis, né? Que isso é algo que acontece, a gente vê em muitos dos eclipses, tem essa ideia de que assim, morre alguém importante, alguém famoso, algum artista, ou algum presidente, enfim. Só que para os antigos a conotação do eclipse se limitava a isso, né? Os acontecimentos externos e a essa tragédia. Então, assim, muitos dos livros que a gente pega lá de trás fala até hoje que os eclipses são sinal de mau augúrio. Isso é uma visão, parte de uma constatação empírica e também porque os antigos tinham essa relação de uma participação mística com a natureza. Então eles consideravam que o que estava acontecendo lá fora era um reflexo do que acontecia internamente. E isso aí fazia com que eles tomassem algumas conclusões. Bom, se o Sol é o culto do céu, morre alguém, né, e de alguém famoso, é um rei, então eles faziam essa relação de que o rei foi deposto, o rei caiu. Então a consciência é uma perda da luz, é uma perda da consciência. Existe essa relação a partir da observação. Hoje em dia a gente já, com a evolução da astrologia, do mesmo jeito que existe uma visão dos antigos sobre o eclipse, nós também temos uma visão atual sobre o que o eclipse significa, né? E a gente já tem uma percepção diferente do que seria o eclipse. Então, um eclipse solar que traria essa visão antiga de que o rei é deposto, né? A gente já traria para uma visão mais simbólica, de que tem algo, o ego, algo do ego, que é rei, que reina, algo que reina, que você tem a certeza, a estrutura de que aquilo está estabelecido, que aquilo simplesmente flui, que você vai ter que observar de uma forma diferente. Então, assim, é uma forma de você reorganizar esse reinado, né? Uma coisa que eu ia perguntar, antes eu esqueci de perguntar, todo mundo aqui tem algum contato com astrologia? Não. Alguém aqui não tem, nunca teve? Eu nunca ouvi falar. Não, só pra gente também saber, né? Que uma coisa importante, assim, a gente saber assim, que eclipse solar sempre vai acontecer numa lua nova. Eclipse lunar sempre vai acontecer numa lua cheia. Que pra gente às vezes é meio óbvio, mas as pessoas às vezes deixam passar, porque eu acho que isso também faz parte do entendimento do significado de cada um deles. Eu não sei. Muita gente não sabe, porque então, mas sempre que é um eclipse do Sol, é obrigatoriamente uma lua nova. Nem sempre uma lua nova é um eclipse do Sol, mas todo eclipse do Sol é uma lua nova. Todo eclipse lunar é uma lua cheia. Tá? Então isso é importante. Acontecem de 4 a 6 eclipses por ano. Normalmente tem um eclipse lunar próximo de um eclipse solar e às vezes tem um terceiro próximo também. Então acontecem de 4 a 6 eclipses por ano. Tá? E aí isso é importante porque pensando nos ciclos de luas novas, de lunação, todo mês acontece uma lua nova, acontecem 13 luas novas por ano, na verdade. E aí elas inauguram um ciclo de um mês, então durante aquele mês os assuntos daquela lua nova, ou daquela lunação, como a gente chama, vêm à tona. Então a última lua nova que nós tivemos, por exemplo, foi em Libra, então os assuntos de Libra e de tudo que estava ali no mapa ficam ativados durante aquele mês até que uma nova lunação aconteça, né? Em alguma área do nosso mapa, aquela lua nova caiu, então por um mês, mais ou menos, 28, 29 dias, aqueles assuntos estão ativados. No caso de um eclipse, ele fica ativado também como uma lua nova durante aquele mês, mas ele também fica ativado até que um próximo eclipse da mesma natureza aconteça, que normalmente demora 6 meses. Tá? Então todos os assuntos gerais, coletivos, ficam ativados e aquela área do mapa também vai ficar ativada, seja uma casa astrológica, seja um planeta que
ela foca. Então, e às vezes, segundo alguns autores e alguns astrólogos, vai até além. Aquele ponto pode ficar tão sensível, dependendo da intensidade do eclipse, que às vezes até mesmo depois de acontecer um outro eclipse, quando um planeta importante passa ali em cima, ele traz ainda à tona alguns efeitos do eclipse. E aí, lembrando que a lua nova, ela tem o início, né, inícios, projetos. Então, que esse eclipse solar, que tem uma relação com a lua nova, é um momento de novos inícios, sementes que estão sendo plantadas. Só que assim, ele vem após o eclipse lunar, né, que ocorre na lua cheia. Então, várias questões, a lua cheia ela vai trazer uma representação de questões que chegaram no seu ápice. Que como a própria imagem diz, é uma lua cheia, então é uma lua que se encheu, que transbordou. Ela é o ápice da lua nova que aconteceu antes dela. Exatamente. Então, pode perguntar. Essa questão do intervalo de datas, por exemplo, do dia 18 do 10 ao dia 3, né, nós temos aí 15 dias, né? Exatamente, praticamente meio mês, né? Então existe algum significado, alguma importância, alguma relevância em relação ao intervalo, a esse período intercala um ao outro, seja lunar, solar, alguma coisa assim do tipo, assim, então, intervalo? Existe, né? Assim, para algumas pessoas, depois até se alguém que astrólogo quiser comentar, André, ou alguma outra pessoa aqui, além de nós duas, porque para algumas pessoas os efeitos vão valer até que aconteça um eclipse da mesma natureza. Então, para desativar, para desligar esse eclipse, precisaria acontecer um próximo eclipse lunar. Alguns astrólogos entendem que qualquer outro eclipse que aconteça, ele já desligaria esses efeitos, né? Eu vejo uma mistura entre os dois eclipses. Então, se tem dois eclipses acontecendo próximos, eu acredito que esses efeitos se combinam e ficam ativados juntos até que os próximos eclipses aconteçam. Essa é a minha visão, a minha experiência de observação. Mas tem gente que pensa diferente. Seria mais ou menos assim, né? Seria um novo. No caso desses dois muito potencializados, que a gente vai falar depois do mapa dos dois eclipses especificamente, porque eles trazem configurações com os planetas e que assim, a gente observa que externamente houve muita tensão, internamente cada um de vocês, depois a gente vai até perguntar como é que vocês sentiram o impacto disso. Eu acho que antes da gente falar de o que é um eclipse lunar e o que é um eclipse solar e entrar nos mapas, assim, a gente pode fazer algumas considerações sobre o que é eclipse de um modo geral. Né? Eu acabei tendo contato agora com um livro, eu até trouxe para mostrar, depois eu pego para mostrar para vocês, de uma astróloga americana, que ela fala coisas bem interessantes, assim, ela coloca palavras como os eclipses são fenômenos que trazem, segundo ela, telegramas cósmicos, que mostram que existe um propósito na nossa vida. Né? Ela fala muito de criação de oportunidade, de abertura de janelas, de alguma coisa ali que termina ou que começa. Né? Os eclipses eles sempre trazem a ideia de um fechamento de um ciclo ou o começo de um ciclo novo. Então sempre onde um eclipse, num primeiro momento, independente de ser lunar ou solar, onde ele cai, algum assunto vai ser finalizado ou algum assunto vai ser iniciado. Na verdade, tudo vai ser potencializado. E é importante fazer uma distinção aqui, uma explicação na verdade, que é o seguinte: muitos astrólogos colocam que os eclipses eles trazem as questões inconscientes à tona. Só que o inconsciente ele está sempre aqui, né? Ele está sempre presente, ele não está oculto, soterrado embaixo de algo. Não, o inconsciente está na nossa fala, está na nossa percepção. E o que vai acontecer? O eclipse ele vai potencializar